Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje iremos falar sobre a comunicação intercelular. Nos organismos multicelulares complexos, a comunicação entre células proporciona diversas funções essenciais para o metabolismo, como por exemplo na multiplicação celular, na secreção de substâncias e também na movimentação e a condução de estímulos. Dessa forma, podemos afirmar que as células dependem uma da outra de forma recíproca, sendo que ambas necessitam de estímulos externos. Quando uma célula estimula a outra, chamamos essa ação de indução. A indução é mediada por uma substância, a substância indutora ou ligante. A célula que produz o ligante é a célula indutora, e essa irá passar o estímulo através de receptores para a célula-alvo. Geralmente, os receptores estão localizados na membrana plasmática das células-alvo. Além disso, podemos classificar os tipos de comunicações entre células através da distância entre as células envolvidas. Diante desse cenário, podemos classificar as comunicações em parácrinas, endócrinas, mediada por células nervosas e também a comunicação autócrina. É importante enfatizar que na comunicação autócrina apenas uma célula está envolvida. A comunicação parácrina é um exemplo de sinalização que atua em curtas distâncias, alcançando as células-alvo através do processo de difusão. Nesse caso, as moléculas atuam em células vizinhas à célula sinalizadora. Em contrapartida, a comunicação endócrina é feita em longas distâncias, pois o hormônio atua como ligante e percorre a corrente sanguínea até chegar na célula-alvo. Assim, através de longas distâncias, uma célula do cérebro pode se comunicar com uma célula do fígado. A comunicação neuroendócrina segue o mesmo princípio da comunicação endócrina. Porém, nesse tipo de comunicação, os neurônios participam do processo de comunicação entre células. Portanto, as células nervosas irão secretar neurotransmissores, que também irão percorrer a corrente sanguínea e chegar em diferentes partes do organismo. O neurônio possui uma região no seu filamento terminal chamada de sinapse, onde ocorrerá a liberação de neurotransmissores que se liga a uma célula-alvo. Quando acontece essa liberação, denomina-se de sinalização sináptica. Há também a comunicação autócrina. É importante enfatizar que nessa comunicação apenas uma célula está envolvida, ou seja, a molécula sinalizadora é produzida pela própria célula que irá atuar em si mesmo, não havendo uma comunicação com outras células. É importante enfatizar que os principais receptores que atuam na comunicação entre células estão na membrana plasmática, ou seja, são glicoproteínas. Assim, as substâncias indutoras unem-se aos receptores com grande especificidade, como acontece no processo de morte celular. Portanto, cada ligante age somente em algumas células, apesar delas poderem entrar em contato com várias. Da mesma forma, podemos afirmar que um ligante se une a um receptor específico, apesar dele poder entrar em contato com vários receptores. A adaptação induzida ocorre quando a substância indutora se fixa ao receptor de modo que um se encaixa no outro, semelhante ao modelo de enzima-substrato na chave fechadura. Então, por exemplo, se o cadeado for o receptor e a chave for o ligante, a chave irá se conectar perfeitamente com o cadeado. A reversibilidade acontece quando a ligação entre a substância indutora e o receptor é reversível. Já quando falamos em saturabilidade,
significa que o número de receptores existentes em cada célula é limitado. Dessa forma, a concentração de ligantes será diferente nas células-alvo. Outra característica extremamente importante da comunicação intercelular é a maneira como cada célula reage diferente ao mesmo sinal. Por exemplo, a molécula de acetilcolina proporciona ações diferentes dependendo do local em que ela irá atuar. No coração, a acetilcolina proporciona a diminuição da frequência cardíaca. Em contrapartida, nas glândulas salivares, ela produz a secreção de saliva. Além disso, cada célula possui uma coleção completa de diferentes tipos de receptores, sendo sensível a vários sinais extracelulares. O óxido nítrico é um importante ligante que desencadeia, por exemplo, o relaxamento nos capilares sanguíneos. Por ser um gás, o óxido nítrico é um sinalizador rápido e eficiente, uma vez que consegue atravessar a bicamada lipídica e se ligar a uma proteína receptora que fica no meio intracelular, e dá origem a partir daí a uma cascata de reações chamada de transdução do sinal. De maneira geral, os principais receptores de superfície celular podem ser classificados em três: os receptores associados a canais iônicos, associados a enzimas e também os associados à proteína G. Os receptores associados a canais iônicos são constituídos por proteínas que se abrem e fecham de maneira extremamente específica para que haja a passagem de íons. Os receptores associados a enzimas também estão inseridos na bicamada lipídica e desencadeia a ativação de mais de uma via sinalizatória, sendo ainda mais específicos. Em alguns casos, o domínio intracelular do receptor, na verdade, é uma enzima que catalisa, ou seja, acelera a reação, sendo que o ligante se liga aos receptores em forma de dímero. Os receptores associados à proteína G são um pouco mais complexos. Em síntese, uma proteína receptora irá determinar se a proteína G pode ser ativada. A proteína G possui três subunidades: alfa, beta e gama. De maneira resumida, quando a subunidade alfa e beta-gama se liga ao GDP, que está presente na proteína G, essa proteína vai ser inativada. Para que o sinal ocorra, a substância sinalizadora se liga a um receptor proteico, que muda sua conformidade e faz com que a proteína G converta GDP em GTP. Conforme é possível observar na ilustração, o GDP tem 2 moléculas de fosfato, enquanto o GTP tem 3. Após a proteína G se ligar ao GTP, o complexo alfa e beta-gama serão separados. Logo em seguida, a subunidade alfa se liga a uma proteína-alvo que irá propagar o sinal no meio intracelular. Após isso, o GTP perde um fosfato e se transforma em GDP. Assim, o complexo alfa e beta-gama irá se unir novamente e o ciclo continuará. Esse vídeo foi feito por mim, Iago Leal, e foi orientado pelo professor Henrique Bonjardim. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela atenção. Tchau, tchau e até a próxima.